Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Hoje eu quero falar com vocês um pouco acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Falar diretamente acerca do Evangelho. Tem algumas coisas que têm que me incomodado bastante nos últimos tempos, já há algum tempo, acerca do Evangelho, da maneira que ele é transmitido, da maneira que ele é pregado. Nós sempre falamos aqui na rádio, na transmissão, nós falamos em nossos estudos a respeito do alcance do Evangelho, da expansão do Evangelho de Jesus Cristo, alcançando a todos em todos os lugares, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso ou denominacional. Mas Deus é tudo em todos, como diz a própria palavra, a Bíblia, que eu sempre repito que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Tudo que alguém faz no cristianismo tem que estar vinculado com a palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo, para manter a nossa religação com Deus, o Pai, o Criador, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o propósito de todo cristão. Este é o propósito de todo aquele que busca Deus e busca servi-lo em espírito e em verdade. Busca ser um adorador de fato, em espírito e em verdade. E sabe o que tem me incomodado já há bastante tempo? É a observação dos próprios cristãos estarem lutando como se estivessem em reinos diferentes, como se fossem adversários. Nós não somos adversários, nós somos cooperadores do Evangelho. Lutamos no mesmo reino contra um inimigo comum, que é Satanás, o inimigo de Deus, o adversário de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que ficam nas regiões celestiais. Então, ele também classifica esses espíritos como um espírito da potestade do ar, algo negativo, extremamente mal, que fica pairando no ar, jogando um contra os outros. E nós temos que entender que, apesar de termos diferenças denominacionais por algumas posturas diferentes de interpretações bíblicas, naquilo que é o contexto que nos conduz à salvação e que nos faz cristãos, nós somos todos cooperadores do Evangelho. Existem muitas pessoas que começam a fazer um discurso que parece um discurso de ódio uns contra os outros, mesmo sendo cristãos. Cristãos evangélicos falando de adventistas protestantes, adventistas colocando, expondo outros pontos de vista, também ali a expressão, né, do catolicismo dentro desta expressão do cristianismo, e as pessoas ficam se atacando como se isto fosse algo benéfico, como se alguém fosse levar alguma vantagem nisso. Quando se está lutando dentro do próprio reino contra o próprio reino, quem está ganhando é o inimigo. É isto que eu quero trazer essa reflexão a vocês. Nós, como eu falo e repito, somos cooperadores do Evangelho. E a cada momento nós vamos buscando cada vez mais luz, buscando cada vez mais compreensão, buscando como adorar ao Senhor em espírito e em verdade e seguindo a palavra de Deus. Me parece muitas vezes que as pessoas estão falando da sua denominação, da sua religiosidade, como se estivesse defendendo um partido político ou um time de futebol, que também é uma insanidade, né? As pessoas não conhecem de fato o sistema político e ficam brigando por causa de política, por causa do candidato A, B ou C, sendo que o candidato nem sabe que ele existe.
né? Da mesma forma, os grandes jogadores, né, os jogadores de futebol, não sabem que o seu torcedor está brigando com o seu vizinho por causa do time de futebol, está muitas vezes agredindo fisicamente a outra pessoa por causa de um time de futebol. E ali o jogador nem está sabendo que aquela pessoa existe ou que está acontecendo isso. Também nós não podemos fazer como nós temos observado nas eleições, que as pessoas elas têm votado, né, indo às urnas, como se elas tivessem alguma opção real e ficam lutando e brigando entre si por causa do voto. E nenhuma apresenta nenhuma proposta sadia, uma proposta relevante de condução da sua postura política, da sua postura de orientação favorável ao povo. E ali, nos debates, fica um acusando o outro, um ofendendo o outro, e isto parece que se tornou comum, se tornou até normal dentro da sociedade, e as pessoas já têm a expectativa de ter um brigando com o outro e um falando mal do outro. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso. O Evangelho de Jesus Cristo não é nada disso. Aliás, muito pelo contrário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz uma proposta boa para o bem de transformação, para que todos nós vivamos segundo a vontade de Deus, dentro do propósito da criação, onde Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos fez muito bons. A nossa essência tem que ser boa, temos que voltar à essência da criação que Deus nos fez. O Tiago, quando ele escreve o seu livro da Bíblia, ele fala daquele que é sábio quando consegue refrear a sua língua. Ele coloca até uma analogia que o cavalo, apesar de ser um animal de grande porte e de muita força, ele pode ser domado colocando um pequeno freio na sua boca. E Tiago fala para que nós façamos exatamente isso. Muitas vezes, como cristãos, nós temos que nos dominar. Aliás, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos muito deste fruto, principalmente para refrear a nossa língua. Refrear a nossa língua para não falar mal do irmão, não falar mal da religião, da denominação do outro, porque isso não edifica, isto não traz nenhum benefício para o reino de Deus. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho puro e simples e expressar o amor de Jesus Cristo através da nossa postura de vida. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o apóstolo João, ele nos traz essa perspectiva do amor, da integridade, de apresentar Jesus Cristo de uma forma real, mas de uma forma transformadora para todos nós, na possibilidade que nós temos quando aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu estou aqui com a Bíblia, a Mensagem, que tem uma tradução bastante direta, e eu quero tratar do prólogo de João, primeiro capítulo de João, quando ele fala de João Batista, que é o precursor ali da mensagem do Evangelho para Jesus Cristo, e depois Jesus Cristo dá continuidade a esta mesma mensagem. Aqui em João capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante, na Bíblia Mensagem, o texto que é bem direto, e é por isso que eu estou usando esta versão, porque eu quero falar de uma maneira bem direta a todos nós hoje. E a partir do versículo 6, João capítulo 1, versículo 6 em diante, o texto diz assim: houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio para dizer a todos para olhar, para onde olhar, em que deviam crer. João não era luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele.
Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos de sangue, não nascidos da carne e não nascidos de sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Então, o texto aqui, ele começa falando de João Batista, a partir do versículo 6, falando que João Batista veio apresentar a verdadeira luz, né? A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa, né, que entra na vida é conduzida à luz. Cada pessoa é conduzida à luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Esta é a nossa missão também como evangelho. Evangelho é apontar o caminho para a luz da vida, apontar o caminho para Jesus Cristo, apontar o caminho para aquelas pessoas que estão na escuridão dos seus pecados, dos seus erros, das suas más interpretações, das suas questões pessoais, de estar preso nos seus vícios humanos. E assim, quando nós apontamos a solução através do evangelho, que a palavra evangelho quer dizer uma boa notícia, uma boa nova, algo bom que se traz de Deus, da parte de Deus para você, com o propósito de transformação, sabendo que para Deus não há impossíveis e tudo aquilo que precisa ser transformado é transformado pelo poder de Deus através da palavra, quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo. E aí vivemos em novidade de vida, passamos pelo batismo e desta maneira, aceitando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, vivemos pautados pela Bíblia como única regra de fé e prática para sermos transformados na nossa mente, na nossa língua, na nossa maneira de falar, na maneira de se relacionar, na maneira de interpretar a vida. Então, é isto que o Evangelho de Cristo vem propor. Eu não preciso diminuir uma religião, uma denominação, para me sentir maior. Eu sou suficientemente resolvido nas minhas questões e limitações quando eu me coloco na mão de Deus por Jesus Cristo, quando eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não preciso diminuir a religião ou a denominação A, B ou C para me sentir maior, mais íntegro, mais conectado com Deus. Aliás, a pessoa que faz isso, ela já está se diminuindo naturalmente diante de Deus, porque aquele que fala mal do seu irmão está falando mal de alguém que também é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós precisamos? Precisamos estudar a palavra de Deus, permitir que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, permitir que a expressão do amor seja o selo maior da nossa vida cristã e que os frutos do Espírito Santo sejam, de fato, o selo da nossa salvação. E desta forma, ser um adorador em espírito e em verdade, sabendo que são esses que Deus procura. Deus procura adoradores, como o próprio Jesus disse, ele é espírito e importa que ele também procure adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Qual vai ser a reação de tudo isso? Qual vai ser a conclusão de tudo isso? Quando nós olhamos o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 em diante, o texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aqui em Efésios capítulo 4, ele fala o que é o modelo de um verdadeiro cristão, daquele que foi transformado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, aquele que mantém a sua conexão com Deus, o Pai, porque foi religado pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo
para habitar em nós. Então, o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 em diante, o texto ele diz assim, aqui na versão da Bíblia Mensagem, como eu disse, eu estou lendo nessa versão porque é uma linguagem muito direta e eu estou falando de uma maneira muito aberta e muito direta com vocês. E aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, ele diz assim, é por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo zumbis. São obcecados por sexo, viciado em todo tipo de perversão. Observe, não é assim exatamente que está o mundo. Vou repetir esse verso aqui. Olha, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexos, viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo e acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais para tudo. Aquele que já conheceu a Jesus, já se entregou a ele, já passou pelo batismo, já faz parte de uma denominação cristã, não pode usar a desculpa da ignorância para todas as coisas, porque ele já conhece o pecado, ele sabe como se desviar, ele conhece a si mesmo, sabe as suas limitações, e ele não pode usar a graça perdoadora em Jesus Cristo para continuar cometendo pecados. É isso que o texto está falando aqui. A desculpa da ignorância não vale mais para tudo. E quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida que deve ser abandonado. É pura podridão, é doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor. A conduta de vocês e o caráter de Deus torna-se realidade em nossa vida. Isto é evangelho e isto é vida cristã. A conduta de vocês e o caráter de Deus torna-se realidade na vida cristã. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar e levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder para poder ajudar aqueles que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude o outro. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam a Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move em você e respira em vocês é que nos leva à intimidade com Deus e deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis, sensíveis ao próximo, perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo perdoou. Perdão total e incondicional. É isto que eu quero transmitir a vocês.
Este é o verdadeiro evangelho. É ser transformado, é viver dessa maneira, é não falar mal um do outro, é amar a todos e levar a todos ao crescimento do conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo, frutificando os frutos do Espírito a cada dia. Isto é evangelho. Não é evangelho ficar falando mal da denominação do outro, da postura cristã do outro, não é, vantagem para o reino, não é nenhuma vantagem para o reino ficar apontando os defeitos de outras pessoas, sendo que as pessoas não estão conseguindo corrigir nem mesmo os seus próprios defeitos, os seus próprios problemas. Então, nós temos que, de fato, voltar ao Evangelho, viver o Evangelho, ser transformados pela palavra e pelo Espírito, a começar de colocar freio na boca para refrear a língua e, desta maneira, viver o Evangelho de amor, de pureza, de simplicidade, trazendo a unidade e promovendo o crescimento dentro da palavra de Deus. Assim nós seremos filhos de Deus, adoradores em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito Santo, reproduzindo o evangelho e a vida de Jesus Cristo através de nossas vidas. E que Deus nos abençoe para que nós possamos alcançar de uma maneira bastante especial e eficaz este propósito de vida cristã, que nós cresçamos como cristãos e sejamos unidos para levar o evangelho de Jesus Cristo até que ele volte. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando e que esta reflexão seja guardada na mente e no coração para que todos vivam e conheçam o verdadeiro evangelho. Eu te agradeço pelas bênçãos e cuidados. Coloco a minha vida e a vida de todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.